Fala, cambada, sejam bem-vindos aí a mais uma edição aqui do nosso Giro Diário. Eu sou o Alex Santos e a partir de agora você descobre tudo o que aconteceu nas últimas horas aqui no meio esportivo. E você que ainda não segue, não conhece ainda a Rádio Brasil Hits e não conhece ainda o Giro Esportivo, já segue aí então no Instagram, @giroesportivo.ge, segue também a Rádio Brasil Hits, @Rádio Brasil Hits Oficial. Segue também a página lá no Facebook, tanto da rádio quanto do GE, e segue também e se inscreve também no YouTube. Também dá aquela força, aquela moral pra gente lá e compartilha o vídeo aí, tá bom? Vamos começar falando então de esporte. Falando de esporte e falando de futebol, vamos falar aí do Fluminense. O Fluminense que em 10 anos conseguiu, né, uma boa grana aí com a venda das joias. E Fluminense faturou quase R$400 mil com vendas de joias em 10 anos. E desde 2011 o Fluminense acumulou cerca de 387 milhões e 300 mil com venda de jogadores de Xerém. O último a incorporar a lista é Metinho, liberado para se apresentar ao Troyes da França, que pertence ao Grupo City. Entre joias que renderam dinheiro e alguns que saíram de graça, uma das joias foi Pedro, que em 2019 foi para a Fiorentina da Itália. O total da transação foi de 50 milhões e 200 mil reais, mas o Fluminense tinha 50% dos direitos do atleta, ficando com um lucro de 36 milhões e 500 mil. É um bom trocado aí pro Fluminense, né, em 10 anos aí com a venda dos jogadores. Falando agora dos Jogos Olímpicos, o Comitê dos Jogos Olímpicos promete aí um público de 10 mil japoneses em cada modalidade aí, mesmo com a pandemia. E Jogos Olímpicos terão até 10 mil espectadores por competição. O comitê organizador da competição promete acompanhar o avanço da pandemia na região e não descarta regras mais rígidas. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio decidiu liberar a presença de até 10 mil espectadores japoneses na competição marcada para acontecer entre os dias 23 de julho a 8 de agosto. Nas arenas menores, a limitação fica restrita a 50% da capacidade do local. Mesmo com as restrições, a programação dos Jogos segue inalterada e não é descartada a possibilidade de regras mais rígidas após o início da competição, caso seja registrado avanço no número de infecções e mortes em decorrência do novo coronavírus na região. Pode haver mudanças aí conforme vai mudando aí o clima da pandemia, né, para os Jogos Olímpicos. Falando do Flamengo, o Flamengo que ainda está em busca aí de um substituto para o Gerson, e o cara da vez aí é um ex-jogador do São Paulo. Flamengo monitora a situação de ex-São Paulo para substituir o Gerson. O Flamengo está em busca de um substituto para Gerson, negociado com o Olympique de Marselha. Para a vaga do volante, o clube monitora a situação de Thiago Mendes. Segundo informações, o alvo da diretoria rubro-negra já jogou, inclusive, com Rogério Ceni no São Paulo. Será que eles vão conseguir? E o Thiago Mendes, ex-jogador do São Paulo. E falando em São Paulo, você lembra também de outro ex-São Paulino, o Richarlison? Você lembra dele? O Richarlison aí parece que está integrando-se aí ao time de comentarista da TV Globo. Ele já até está fazendo alguns testes por lá. O ex-São Paulo, Richarlison, pode ser o novo comentarista de futebol da Globo. Richarlison pode estar reforçando o time de comentaristas de futebol da Rede Globo. Desde o início do mês, o ídolo do São Paulo está realizando testes na emissora comentando alguns jogos da Eurocopa, atualmente em exibição no Sport TV de forma interna. A informação foi divulgada pelo site Notícias da TV. Será que Richarlison estará na Globo comentando aí o futebol aos domingos e às quartas também, né? E o craque do Liverpool, Sadio Mané, não está preocupado só com o que acontece dentro do campo, não. Ele também se preocupa muito com fora, e principalmente com a cidade natal. Ele ainda não esqueceu as origens. E olha só que bacana o que ele fez lá na cidade natal dele. E craque do Liverpool constrói um hospital de 3 milhões de reais na sua cidade natal. O atacante do Liverpool, Sadio Mané, mostrou mais uma vez que não está preocupado apenas com as questões dentro das 4 linhas e mostrou todo o seu lado humano também. O senegalês não esqueceu as suas origens e mostrou solidariedade com o seu país ao doar 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais, para a construção de um hospital em sua cidade natal, Bambawi. Olha que atitude nobre. Muitas polêmicas aí fora do gramado por conta de jogadores aí
participando de festas noturnas e aglomerações. Ontem no Giro Esportivo a gente trouxe aqui o Lucas Lima e também falamos lá do Patrick de Paula. E o Cruzeiro, que tem um jogador emprestado do Flamengo, o Clebinho, já está pensando em devolver o jogador. E olha que não tem nem um mês que ele está lá na Raposa. E após festa em casa noturna, Cruzeiro quer devolver o jogador ao Flamengo. A passagem de Clebinho pode chegar ao fim, hein, pessoal? Menos de um mês após ser anunciado pelo clube. Contratado no fim de maio por empréstimo até dezembro junto ao Flamengo, o jogador tem chances de ser devolvido ao clube carioca. Pelo menos esse é o desejo da diretoria mineira, né? Desde que chegou ao Cruzeiro, o Clebinho possui um jogo apenas e chegou a ser afastado pela diretoria após ser visto em um evento noturno, sem a utilização de máscara e quebrando o protocolo médico do clube contra a Covid-19. Ainda falando do mercado da bola internacional, o Manchester quer contar aí com Harry Kane, jogador aí do Tottenham. Até fez uma boa proposta aí pro Tottenham, mas o Tottenham não vai facilitar não. Segundo a imprensa esportiva inglesa, o Manchester United ofereceu 100 milhões de libras para contratar o atacante Harry Kane do Tottenham. E mais, o Tottenham estaria pedindo 150 milhões de libras. E seu contrato é válido até 2024. Ontem tivemos jogos aqui pela Copa América. A Argentina acabou ganhando, o Uruguai ficaram no empate. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, a Argentina derrotou o Paraguai por 1-0 na noite de ontem. A vitória no jogo válido pela terceira rodada do Grupo A da Copa América deixou a equipe de Lionel Messi na liderança isolada da chave com 7 pontos e a classificação antecipada às quartas de final da competição. Também pela Copa América, Chile e Paraguai empataram em 1-1 na noite de ontem na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela terceira rodada. Eduardo Vargas abriu o placar, mas Luiz Soares garantiu a igualdade dos uruguaios. Outro empate também, só que agora no Campeonato Brasileiro, ainda pela quinta rodada, o Atlético Mineiro não conseguiu bater a Chapecoense e ficaram no 1-1. Em partida realizada na noite de ontem no estádio do Mineirão, o Atlético Mineiro e a Chapecoense empataram por 1-1 em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo alcançou os 10 pontos, ocupando a quinta posição. Para a Chapecoense, o ponto valeu a saída da zona de rebaixamento, alcançando a 16ª colocação com 3 pontos. Agora o Galo entra em campo pelo Brasileirão na próxima quinta-feira, dia 24, quando enfrenta o Ceará no Castelão. No mesmo dia, a Chapecoense recebe o Internacional em Santa Catarina. Tá aí, pessoal, esse foi o nosso giro de terça-feira. Amanhã a gente está de volta aqui com muito mais informação sobre o esporte para você que está aí do outro lado. Se inscreve no canal, deixa o like aqui e ajuda a gente compartilhando aqui o vídeo, tá bom? A gente se encontra amanhã. Até lá.